algumas verdades que durante o período ficou oculto ou oculta diante dos meus olhos. E nos últimos dias, quando eu tenho aberto a palavra do Senhor para ler, o Senhor tem mostrado coisas maravilhosas através da palavra dele. E durante a nossa caminhada, a caminhada da nossa fé, nós acabamos por esquecermos e não temos determinado em determinados momentos, a gente não imagina o tamanho e a real importância do que foi realizado na cruz do Calvário. A gente, na caminhada nossa, no dia a dia, às vezes a gente esquece, ou a gente fala até mesmo do sacrifício de Jesus na cruz, mas não dá a devida importância que deveria ter. E o que diz o profeta, para ser mais específico, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, em um dos seus livros, ele diz algo que tem que estar constantemente na nossa memória. Hoje é mais um dia que Deus nos dá a oportunidade para que nós, diante dele, renovemos a nossa aliança. Amém? Hoje é dia de renovarmos a nossa aliança com o Senhor Jesus. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia de vocês em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 24, e depois em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler dois textos hoje. E esses dois textos falarão ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Amém? Aleluia, Jesus. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 21. Todos acharam? Vamos aguardar todos acharem, para que a gente possa efetuar a leitura da palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Jeremias, Lamentações de Jeremias, melhor dizendo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada dia, ou a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Amém? Nós temos sempre que lembrar dessa passagem de Lamentações, que está no versículo de número 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Nós temos esquecido. O que é que te dá esperança hoje? Seu emprego?
Sua família? Quem é que te dá esperança? Aleluia, Jesus. Se não for Jesus, a sua esperança está sendo depositada no lugar errado. E o profeta diz: lembro-me também do que pode me dar esperança. Agora vamos para Hebreus, capítulo de número 10. É uma leitura extensa, mas é necessário que nós prestemos atenção no que o escritor aos Hebreus quer nos dizer. Amém? Hebreus, capítulo de número 10. Para começarmos, amados, ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Ninguém sabe. É um autor desconhecido. E provavelmente Hebreus deva ter sido escrito antes de Jerusalém ter sido destruída, antes do ano 70. E qual seria o tema dessa carta ao povo hebreu? A carta fala da supremacia de Cristo, da autoridade de Jesus, e como Ele é um mediador da graça de Deus. E por isso nós devemos buscar entendimento do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 10. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touro ou de bodes tire pecados. Por enquanto, até aqui. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, meus queridos? Que a lei era sombra do que havia de vir. E o que era isso? A lei, ela servia para preparar o caminho para Jesus. Para isso a lei foi escrita. Para isso a lei foi entregue ao povo judeu, para preparar o caminho. Mas a lei, ela não foi feita para salvar o homem. Ela foi feita para mostrar o que haveria de vir, apontar para aquele que haveria de vir. Para isso foi escrita a lei. A lei não era suficiente para nos salvar. Se fosse, nós não nos sentiríamos culpados. Já prestou atenção no que está escrito aqui? Porque muita gente se apoia na lei, mas toda vez que havia um sacrifício no arraial, o povo sacrificava, o sacerdote sacrificava, mas os pecados continuavam. O comportamento pecaminoso continuava. Então a lei não salvava ninguém, mas ela apontava para aquele que poderia salvar. Por isso a lei de Moisés foi escrita, para começar
a arrebanhar o povo e começar a direcionar o povo a um caminho mais excelente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, para que servia a lei? Para lembrar anualmente de nossos pecados e somente para isso. A lei só servia para nos lembrar que nós somos pecadores, para que o povo de Israel lembrasse que eles eram pecadores. Mas a lei não tinha o poder da remissão dos pecados. Ela tinha o poder de lembrar o povo que eles eram pecadores, mas não tinha o poder de limpar o pecado do povo. A lei não tinha esse poder. Mas Cristo veio substituir, através do seu sacrifício, o sangue de bodes, o sangue de cabritos, carneiros, de bois. O sacrifício de Jesus na cruz era para que fosse feito de uma vez por todas, para que não precisasse de sacrifício, para que não precisasse de ninguém ou nenhuma outra vida se sacrificar pelos pecados dos homens. Então Cristo veio substituir. E uma vez que Ele substituiu a lei e o sacrifício, hoje nós não temos mais a culpa e a acusação do pecado nessas vidas. Nós temos que entender isso. A culpa dos pecados que nós cometeríamos, foi cancelada na cruz. A cédula, em outras traduções, diz que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. E Jesus triunfou. Aleluia, Jesus. Sobre a morte e sobre o pecado. Isso quer dizer o quê? Que quando o inimigo vem dizer: você é pecador, você merece o inferno, você diz para ele: mas Jesus pagou essa dívida que era minha. Eu não sou mais culpado desse crime. Eu não sou mais culpado. Eu não tenho que carregar essa culpa no meu coração. Eu não tenho mais que carregar. Isso não quer dizer que você não tenha que se manter santo. Isso não te livra de não pecar. Você tem que viver uma vida em santidade, longe do pecado, longe da prática do pecado. Você foi liberto da culpa. A culpa que te levava para o inferno, essa você foi inocentado através do sangue de Jesus na cruz. Você já não é mais culpado, mas você tem que vigiar, porque ainda estamos vivendo a ação do pecado. A culpa já não temos, mas a ação do pecado ainda vive em nós. E cabe nós dominarmos o pecado que quer se manifestar. Então a lei era sombra, mas quando veio aquele que é perfeito, aquele que não havia pecados, a culpa que era contra nós foi cancelada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Cristo então passou a ser a nossa suficiência. Olha o que diz o texto. A partir do versículo de número 3. Hebreus 10:3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio,
ao mundo e disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou no livro, aqui estou. No livro está escrito: a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifício e oferta e holocaustos, e oferta pelos pecados não quiseste, nem deles te agradastes, dos quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo compromisso dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todos os sacerdotes apresentavam-se e exerciam os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrareis mais. Sabe o que o Senhor está dizendo? Sabe o que o escritor aqui aos Hebreus está dizendo? Que Cristo é nossa suficiência. Foi Cristo quem pagou pelos nossos pecados. E quando Ele morre, ressuscita e assenta à direita de Deus, Ele tem a autoridade de perdoar os nossos pecados e os nossos erros. Porque Ele cumpriu o que a lei não foi capaz de cumprir. A lei não era capaz de perdoar pecados. Mas Cristo, morrendo pelos nossos pecados, Ele sim adquiriu a autoridade de dizer: está perdoado. Jeremias, no capítulo 31. Se você puder voltar lá em Jeremias, não em Lamentações, mas agora em Jeremias, capítulo 31, olha o que o profeta diz. Jeremias, capítulo 31, versículo de número 33, se eu não estou enganado. Nós estamos hoje falando sobre aliança. Hoje é dia de você renovar a sua aliança com Deus. E olha o que o profeta Jeremias diz no capítulo 31, no versículo 31. Em diante ele diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. No versículo 33 ele diz: essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei
nos seus corações, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a importância de renovarmos hoje. Como eu disse, hoje é o dia de você renovar a sua aliança com o Senhor. É mais uma oportunidade que Jesus está te dando de mudar a sua vida, de mudar o seu comportamento, de mudar o seu pensamento e de se colocar debaixo da autoridade daquele que perdoou os seus pecados e entregou-se na cruz para perdão dos seus pecados, para que você não fosse condenado ao inferno. Essa é a importância de hoje estarmos aqui, nesta igreja, para participarmos da ceia do Senhor. É para que nós renovemos a nossa afirmação de quando aceitamos a Cristo e fomos sepultados no batismo e confessamos publicamente que a partir daquele momento eu estava ressuscitando para uma nova vida em obediência àquele que pagou pelos meus pecados. Esse é o simbolismo da ceia. É confessar publicamente: Senhor, eu estou renovando, eu continuo no caminho, eu continuo permanecendo na presença e debaixo da autoridade do Senhor até o dia de hoje. Para isso serve a ceia. Por isso a palavra de Deus diz: fazer isso em memória de mim. Se você ainda não entendeu qual que era o propósito da ceia do Senhor, hoje você passou a entender. Cristo é a nossa suficiência. Não há outro, não há ninguém que possa se colocar no lugar dele, porque ninguém morreu por nós a não ser Cristo Jesus. Cristo então foi o único sacrifício. Então o que me resta fazer? A lei não podia me salvar, sangue de animais não podia me salvar. Então Cristo veio, morreu, derramou seu sangue por mim e me livrou da culpa do pecado. E o que me resta fazer agora, pastor? O que me resta fazer então? Dois verbos. Perseverar e obedecer. Perseverar e obedecer. É só isso que você precisa fazer. Eu e você precisamos apenas perseverar e obedecer. Como assim? Se eu não persevero, eu anulo o sacrifício de Jesus na cruz. Se eu não me mantenho no caminho do Senhor, se eu não me mantenho no caminho de retidão, se eu vivo uma vida de pecado, após declarar que Jesus é o meu Salvador, e eu vivo uma vida de pecado, eu anulo o sacrifício de Jesus na cruz. Vendo como é sério uma vida fora da presença de Deus? Você já parou para pensar nisso? Voltando lá para Hebreus, capítulo 10. Quando nós não caminhamos na presença do Senhor Jesus, quando nós vivemos uma vida de pecado, uma vida de transgressão,
uma vida promíscua, nós anulamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso quer dizer o quê? Que você está rejeitando o que Cristo fez para você. Você está dizendo que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para você não serviu de nada. Agora você entende o preço e o tamanho do problema que você arruma para você quando você peca? Quando você vai contra a palavra de Deus? Já imaginou? Meu Deus, ele é forte. Quando você faz algo de errado, você está dizendo: Jesus, seu sacrifício não serviu para nada. É isso. Olha o que o texto diz. Versículo de número 26, no capítulo 10, olha só. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Quanto mais severo o castigo, julgam vocês merecer aquele que pesou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado? Insultou o Espírito da graça. Quando você vive uma vida de pecado após ter aceitado Jesus, você está ofendendo e insultando o Espírito Santo de Deus. Está pisando no sangue e no sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Meu Deus. Pense agora 2 vezes antes de pecar. Pensa no que você está fazendo, atraindo para a sua vida quando você vive uma vida de pecado. É Deus. E ele continua dizendo: pois conhecemos que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, pois que vocês foram iluminados quando suportaram muitas lutas e muito sofrimento. Só um pouquinho, vou me ater um pouquinho só esse texto aqui. O que nos resta é só perseverar e obedecer. Perseverar é continuar, é não esmorecer, é não voltar para trás, é não deixar, é não cair. E se cair, pedir a Deus misericórdia para que Ele nos levante e a gente continue a caminhar. Perseverar é não parar, é não retroceder, é não largar a mão do arado e olhar para trás. Não. Retroceder é permanecer, é continuar, é caminhar, é não parar, é continuar entregando dia após dia a minha vida ao Senhor Jesus. Isso é perseverar. Obedecer é ser fiel ao Senhor naquilo que você se propôs a ser, filho de Deus, servo do Deus Altíssimo. É ser fiel, é ter fidelidade. E a fidelidade só é alcançada com intimidade. E a intimidade só é alcançada com santidade. E santidade é só alcançada com entrega da sua vida ao Senhor Jesus. É um processo. É degraus que temos que subir.
É etapas que temos que vencer. É um processo que temos que passar. Entendem agora o perigo e o problema que carregamos, que trazemos para nossas vidas quando pecamos? Vou relembrar. Você pisa no sangue, no sacrifício de Cristo, anulando. Você ofende e insulta o Espírito Santo. Por isso, o profeta Jeremias diz essa frase. Nós temos que trazer de volta aquilo que nos traz esperança. Nós temos que sempre estar lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos sempre que estar fugindo da aparência do mal e sempre estar fugindo do pecado. Como diziam antigamente, o pecado na nossa vida tem que ser um tropeço, não uma constância. A nossa vida com Deus tem que ser constante. O pecado tem que ser um tropeço. Você não anda tropeçando, você não anda caindo. Quando você cai é porque você foi pego de surpresa, você teve um descuido, aí você cai. Você não cai intensamente, você não cai intencionalmente. Ou tem uns que caem intencionalmente. Tem gente que cai intencionalmente. Eu vou pecar. Eu sei que está errado, mas eu vou fazer assim mesmo. E sempre atribui a ação deliberada de pecar a outra pessoa, ou uma circunstância, ou uma situação. Ah, eu vou fazer isso porque eu estou nervoso hoje, eu estou chateado, e eu não estou nem aí também não. Quando você faz isso, você anula o sacrifício de Cristo pela sua vida. Você pisa no sangue de Jesus. Você ofende o Espírito Santo. Lembre-se, toda vez que nós formos, nós temos que lembrar disso. Lembrar dessas palavras de Hebreus 26 em diante. Toda vez que estivermos na iminência de pecarmos, eu vou pecar. Peraí, se eu fizer isso, eu estou anulando o sacrifício de Jesus, pisando no sangue de Jesus, ofendendo e insultando o Espírito Santo. Faço ou não faço? Para concluirmos, se nós vivemos pela lei de Moisés, anulamos o sacrifício de Jesus na cruz. E o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 4: da graça decaíste. Sabia disso? Quando as pessoas elas primam por obedecer à lei de Moisés, por guardar leis que hoje já não fazem sentido, ou já não são necessárias mais, eles estão anulando o sacrifício de Jesus na cruz. E era isso que os hebreus, que Paulo pregava ao povo. Era contra esse pensamento judaizante que Paulo escreveu a maioria das suas cartas. Porque o povo recebeu o Evangelho. E Evangelho é boas novas. E quando o povo começou a receber esse novo ensinamento de Jesus, alguns queriam trazer junto com esse ensinamento de Jesus os ensinamentos de Moisés. Você tem que ser circuncidado, você tem que lavar tantas vezes as suas mãos, você tem que guardar o sábado, coisas que a lei foi escrita para quê? Para mostrar aquele que viria, porque a lei não tem poder para salvar.
E quando eu começo a obedecer algumas leis mosaicas, eu estou anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Olha o que ele diz aqui, no versículo de número, se eu não me engano, de número 9, se eu não me engano. Ele diz que ele anula o primeiro para confirmar o segundo. O que é isso? Ele anula a lei de Moisés para confirmar o seu mandamento, a sua lei. E quem pensa que Jesus não nos deu mandamento, ele diz: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja todo. E dentro da igreja está cheio de judaizantes. Pessoas querendo implantar comportamento da lei mosaica dentro da igreja. Isso pode, isso não pode. Essa festa pode, aquela não pode. Quando você está fazendo isso, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Porque ele veio estabelecer o novo mandamento, a graça. Aleluia, Jesus. Ele anula o primeiro para estabelecer o segundo. Glória a Deus. E quando ele fez isso, ele se justificou a mim e a você da culpa do pecado. Glória a Deus. Então você não pode mais se sentir culpado. Eu não digo culpado de pecar, tá? É diferente. Deixa eu explicar bem explicadinho para quem não entenda. A pessoa vai, agora eu vou pecar porque eu estou justificado. Não é assim. Jesus justificou você da culpa que te levava para o inferno. Essa culpa que te levava para o inferno, ele pagou na cruz do Calvário. Agora, a culpa de você pecar consciente, essa não. Essa você vai pagar. Tá? Ele pagou a culpa que te levava para o inferno. Agora não. Essa não te leva mais para o inferno. O que te leva para o inferno é a culpa que você, o pecado que você faz deliberado. Deliberado. Aquele pecado consciente. O que eu disse? Quando você peca consciente, anula o sacrifício, pisa no sangue, ofende o Espírito Santo. E anula o sacrifício de Jesus. E o que ele quer de nós? Perseverança e obediência. Permanecer fiel a Ele. Permanecer no caminho dele. E obedecendo a tudo aquilo que Ele nos ensinou. Que nunca nos esqueçamos deste ato de amor de Deus para conosco. E hoje é mais um dia. Hoje foi mais um dia que o Senhor separou para que você renove a sua aliança com Ele. Para que você diga: Senhor, eu sou teu e tu és meu. Para isso está aqui a Santa Ceia. Para que você faça isso publicamente. O que é isso? Mostrar para todo mundo que você ainda é servo de Deus. Você ainda permanece com a sua vida entregue nas mãos de Jesus Cristo, que é o único que tem poder e teve poder e autoridade para te livrar do inferno, da condenação do pecado. Por isso você está aqui nessa noite. Por isso você veio aqui nessa noite. E se você não sabia qual é o propósito de vir à igreja, é para esse propósito que você foi trazido aqui. Para que o Senhor dissesse para você: arrependa-se.
Arrependa-se. Muda de vida. Muda de comportamento. Muda a sua direção. Converta-se. Sabe por quê devemos convertermos? Romanos capítulo 8. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu não me engano, é Romanos ou é Coríntios, um dos dois. Já não há condenação para você, porque você está em Cristo. Mas se você não estiver em Cristo, o que resta para você é condenação e fogo eterno. Por isso, arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor, invoque o nome dele enquanto ele está perto de você. Glória a Deus. Você ouviu o que o profeta disse. Ele vai colocar na sua mente e escrever no seu coração a sua lei. Não a lei perfeita de Moisés, mas a lei perfeita, a lei de Deus, a lei de Cristo. E eu não posso deixar de trazer essa mensagem sem antes perguntar: existe alguém neste lugar que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou que estava fora da presença de Deus e queira voltar para os caminhos do Senhor? Existe alguém aqui que estava desviado do caminho do Senhor e quer voltar para a presença de Deus? Ou alguém que não tinha ideia da vida que levava e hoje quer entregar sua vida a Jesus? Existe alguém aqui neste lugar? Lembre-se que hoje foi mais um dia que o Senhor te deu para que você renove a sua aliança, ou então entregue